Você está diante do seu futuro e é tudo uma questão de escolha. Você pode escolher esperar as coisas acontecerem ou definir o seu próprio caminho. Escolha viver bem. Escolha a Previdência do Sicoob. Sicoob, faça parte. A Cocamig representa a união e a força do agronegócio. Somos 16 filiadas e mais de 45 mil produtores unidos pelo espírito cooperativista. Cocamig, a força da união. Começando mais um episódio do podcast Pro Café, eu sou o Alexandre, estou aqui hoje com o Rodrigo e com o Alisson, e se o Rodrigo está aqui, vamos falar de clima. Antes disso, agradecer aos nossos apoiadores, Sicoob Crediver e Cocamig, e lembrar o pessoal, né, Alisson, o Rodrigo não estava aqui com a gente no último, que é o combinado. Pessoal, inscreva no canal, curta nosso vídeo e se a gente chegar, a gente já está com quase 19.400 inscritos e a gente combinou, a hora que bater os 20 mil, nós vamos estar aqui, a equipe do Pro Café, e nós vamos estar fazendo um ao vivo. Então, bateu os 20 mil na outra quarta-feira, um ao vivo aqui à noite, onde a gente vai poder interagir com vocês. Vocês vão mandando perguntas, a gente vai respondendo, vocês continuam ali, não entendi direito, quero outra explicação, e nós vamos ter um programa aí de aproximadamente uns 40 minutos, onde a gente vai interagir com você que está aí do outro lado, sempre acompanhando a gente. Isso aí. Rodrigão, o que a gente fala do clima nesse último mês? Bom, gente, vamos começar com as estações aqui do sul de Minas no mês de maio. Novamente, as temperaturas assustadoras, bem acima da média. Vamos pegar exemplo de Varginha, 17,9, que é a média histórica, deu 20 graus e meio, né? Carmo de Minas, 16,5, deu 18,3. Boa Esperança, 19, deu 21,7. E Muzambinho, 17, deu 18,9. Então, em relação à média dessas regiões, o normal seria 17,6, deu 19,9. Né? Continuando então, com aquela margem de 2 graus acima da média. É uma situação, o Rodrigo, eu não lembro aí na história recente, temperatura de 34 graus, temperatura máxima de 34 graus, isso é temperatura termômetro de carro, né? Sim. Na estação meteorológica você vai poder falar melhor o que foram as máximas. Mas batendo 34 graus, aí nas horas mais quentes do dia, praticamente todos os dias de maio. É uma situação assim que realmente eu nunca tinha visto isso. Olha que situação que aconteceu. Um negócio que eu achei que eu nunca ia ver na minha vida. Café chegando no terreiro. Café ficando pronto no terreiro sem querer. Café chegou da lavoura, lavou, tirou o cereja descascado, tirou o boia, né? O cereja descascado ali rapidinho, chegando no ponto ali de 12%, 13% de umidade, um café boia rapidinho chegando ali, também 13%, 14% de umidade, muito rápido. No começo da safra, o gargalo foi a máquina de beneficiar. Primeira vez na vida que eu vejo uma situação dessa. A máquina de beneficiar ser o gargalo da colheita, do pós-colheita do café. Além dessas temperaturas, o que a gente observou também? A precipitação abaixo da média para o período, né? O normal de Varginha era 48,8, deu 10,8. Carmo de Minas, 42, choveu 31. Boa Esperança, 39, choveu 11. Muzambinho, 48, choveu 32. Então, no puxa do sul de Minas, era 45 milímetros, choveu 21. Então, com isso, o armazenamento já reduziu, né? A região de Carmo de Minas e Muzambinho ainda apresenta armazenamento. E Varginha está com um déficit de 32 e Boa Esperança já com um déficit aí de 29, né? Que é um déficit, né, alto aí pro período, né? A gente já estava em maio com muita planta sentindo essa seca, né? Sentindo seca com temperatura muito alta. Porque o que acontece? A hora que você tem essa temperatura alta, o que ela puxa rapidinho? É evapotranspiração. Né? A planta perde mais água para o ambiente, ela está perdendo mais água para o ambiente, vai sentir mais rápido. Isso daí que o produtor tem que ficar atento. A hora que a gente fala o número, às vezes vai olhar a chuva assim, a chuva não foi tão diferente do que era na média, mas o calor foi. Então isso muda toda a dinâmica da planta. Totalmente. Você tem uma noção, Varginha evapotranspirou 70 milímetros,
Boa Esperança, que é mais quente, 80. 80 milímetros. E a chuva de Varginha foi 10, Boa Esperança, 11. Vamos dizer, é quase 3 milímetros. Isso aí a gente tá... Quase 3 milímetros por dia. E nós já estamos falando de um período que maio é frio. Muito frio. Com relação às estações do Alto Paranaíba e do Triângulo Mineiro, as condições muito parecidas também. Araxá, 19,2 deu 20,7 de temperatura. Patrocínio, 18 deu 20. Araguari, de 20 deu 22,8. Então, a média do triângulo seria 19,3, deu 21,2. Então, temperaturas novamente acima. Precipitação praticamente foi zero na região do Triângulo Mineiro. Só Araxá que deu 2,2 milímetros. O normal de Araxá era 44, Patrocínio 23 e Araguari 22. Né? A média seria 30, não choveu nada. Evapotranspiração alta também, ó, Araxá 72, Patrocínio 67, Araguari 92. Todas as regiões do Triângulo também já estão em déficit, Araxá com 23, Patrocínio com 12 e Araguari já com 96. Né? A média do Triângulo ali em torno de 45 milímetros o déficit. Já na estação da Mogiana também se repetiu, igual nessas outras regiões, a temperatura normal de Franca 19,7, deu 22,2. A precipitação normal de 53,8, praticamente não choveu, 0,8. Evapotranspiração de 85 milímetros e o déficit lá estourando na casa dos 80. Algumas regiões, né, iniciando um déficit, outras com déficit bem acentuado aí para o período. Sim. Varginha, quando a gente compara o balanço hídrico típico, a média histórica, o normal, esse período era para mim ter 74 milímetros de armazenamento. O ano passado a gente tinha 44 e esse ano a gente tem um déficit de 32. É muito pior, né? É muito, muito pior. É muito pior. Não é pior, não, é muito pior. Infelizmente. Então a situação, né, tá bem complicada agora, principalmente a partir desse abril e maio, né? Sim. Em relação à disponibilidade de água, aconteceu muito parecido com abril. A gente ficou praticamente os 3 descentes negativos aqui em Varginha, né? Porque a precipitação foi muito baixa, né? Principalmente os 2 primeiros descentes, onde a temperatura ainda foi mais elevada, né? Agora no final do mês a gente teve um período um pouco mais fresco, né? Pelo menos caiu um pouco a temperatura da noite ali, né? E foi dando, porque a gente estava com um dia muito quente e noite também tava difícil de cair a barreira de 15 graus ali agora, depois no meio de maio que veio caindo. Sim. Bem diferente, né, do ano passado, em 2023, que a gente só foi ter um início ali de uma baixa disponibilidade de água a final de abril, início de maio, né? Então a gente já está com um ano bem diferente esse ano aí de 2024. Sim. Já em relação à Boa Esperança, a média histórica, o normal para esse período era ter menos 14. O ano passado a gente estava com menos 2 e esse ano está com menos 29, né? Um pouco abaixo da média, mas é uma região que já tem um déficit mais, né, histórico a partir desse início de mês aí, final de mês de maio. Em relação à disponibilidade de água também, o saldo líquido, a precipitação menos evapotranspiração, o mês de maio a gente ficou os 3 descentes lá negativos, né? Com relação também agora à precipitação, vamos pegar a média de Varginha de setembro de 23 até o maio de 2024, esse ciclo, né? A diferença, o normal seria uma chuva de 1.370 milímetros, choveu 1.102 até o momento, então está com 268 milímetros a menos. E se a gente pegar o ano de 2024, de janeiro a maio, choveu menos 189 milímetros na região de Varginha. Então, com abril e maio, principalmente, aqui com muito pouca chuva. Né? Sim, e a questão que a gente tem que associar a essa chuva menor a temperatura muito mais alta. Porque nós tivemos temperaturas mais altas de agosto do ano passado até agora. Sim. A temperaturas mais altas sem parar, né? Então, assim, uma média muito mais alta do que a normalidade. Isso daí muda completamente
a situação. Isso vai interferir em toda a fisiologia da planta, crescimento, fotossíntese e tudo. Entanto, Alisson, vamos aproveitar isso para puxar o gancho. O pessoal tá tudo falando de tamanho, né? De peneira dos frutos agora na hora que tá beneficiando. Sim. E aí muita gente vem com questionamento. Nossa, mas o fulano tem irrigação, salvou e tudo. E não. Não, nós estamos vendo que a irrigação o fator não principal salvou. foi temperatura. Porque o que acontece? Isso é importante a gente deixar bem explicado, né? O que compõe o fruto não é diferente do que compõe a planta, a vegetação da planta. O que compõe o fruto, em sua grande maioria, é carbono. Não é nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, não são os nutrientes que nós colocamos. É o carbono, que é um nutriente que vem pela fotossíntese, né? O grande aporte de carbono é a fotossíntese. A fotossíntese máxima, ela ocorre a 24 graus. E quando nós temos tanto acréscimos de temperatura nesses 24 graus, como decréscimos de temperatura nesses 24 graus, a fotossíntese vai caindo. Existia um estudo, né? Um estudo antigo que falava que a cada 1 grau que sobe, reduz a fotossíntese em 10%. Se pegarmos isto como referência, né? Que está no nosso manual de recomendações da Fundação Procafé, se nós pegarmos isso como referência, aonde que nós vamos chegar? Que na temperatura de 34 graus a fotossíntese é nula. Se ela não for nula, ela é muito baixa. E vamos lembrar, setembro, se eu não estiver enganado, Rodrigo, foi em setembro que nós tivemos a temperatura recorde dos últimos 50 anos na estação meteorológica de Varginha. Não é isso? Na média histórica, para ter uma noção, o normal seria 20,3, deu 23,3, 3 graus acima da média. E a máxima parece que foi 39,6, um negócio assim, não é isso? Foi o recorde dos recordes de 50 anos da estação de Varginha. Alisson, só para pegar assim o seguinte, se na média deu 23 em vários meses, é a média. Imagina a máxima, quanto que não Mas aí bateu, você pensa, então se nós estávamos com a temperatura muito alta, com isso nós tínhamos uma fotossíntese muito baixa, estava dando 30 graus, gente, estava dando 30 graus 9, 10 horas da manhã. Então, se nós estávamos passando esses 34 graus praticamente todos os dias, nós tivemos uma pequena fotossíntese. Se a fotossíntese for muito menor que o normal, é lógico que o elemento que mais constitui o fruto, que é carbono, faltou. Se faltou esse carbono, faltou tamanho. Sim. É lógico, faltou tamanho, né? Então, assim, aí o pessoal fala assim... então vai ter um problema de rendimento esse ano? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? O rendimento nós ainda não podemos afirmar que ele vai ser ruim. Aparentemente, até o momento, parece que não está ruim. Todos os relatos que nós temos de quem está mais adiantado em safra, de quem tem medidas, o rendimento não é diretamente proporcional à peneira baixa. Peneira baixa é uma coisa, peso é outro. Mas explica isso daí melhor para a gente. Vamos lá. A temperatura alta, ela tem só problema? Não. Aquele período frio ali, de setembro, outubro, que fica chovendo, que tem uma queda de chumbinho maior, lá em dezembro, janeiro, que tem um pegamento de florada pior, para isso essa temperatura alta foi boa. Essa temperatura mais alta foi positivo para isso. Então chegamos no final com uma maior densidade de frutos na roseta. Chegamos com mais fruto do que a normalidade. Logicamente que com todos esses problemas nós não tivemos uma granação, nós não tivemos um enchimento adequado, né? Não teve um crescimento adequado. O fruto ficou menor, ok, mas pesado. Frutos menores acabam, 2 frutos menores têm um peso maior do que um fruto grande. No final das contas, uma coisa está matando a outra.
tá? Então, o final vai ter rendimento menor? Vai ter rendimento maior? Não vai ter diferença no rendimento? Quem vai falar isso? O final da safra. Não é nós aqui no podcast hoje, no final da safra. Mas a peneira baixa é realidade, já é uma realidade hoje, mas não podemos afirmar em redução de rendimento. Voltando aos dados de temperatura, né? Então de setembro de 23 até o maio de 2024, todos os meses temperaturas acima da média. Quais que foram os extremos? Setembro 3 graus, novembro 2 graus acima da média, agora no final abril 1,3 e agora em maio 2,6 graus acima da média. Então, fazendo o push aqui, né, o normal seria uma temperatura média de setembro a maio de 21,8, estamos com 23,4. Para mim, o mais assustador de todos, de agosto até agora, o mais assustador é o maio. E agora, finalizando a questão aí do alerta do sul de Minas, né, a gente já comentou essa parte climática, né, das temperaturas. A ferrugem está incomodando bastante aqui na região de Varginha, os índices aqui dos talhões estão com 52%, em Carmo de Minas está com um nível de 38%, alguns talhões ali em Carmo de Minas ainda constando um pouco de broca, em torno de 3%. Já na região do Triângulo, a ferrugem também incomodando bastante. Em Araxá, os talhões estão com 75% nos talhões de carga alta e baixa e 72% no esqueletado. Agora, esse mês em Araxá, a foma estava bem baixa, agora apareceu 23% de folhas, né, infectadas com foma nos talhões de carga alta e baixa e 7% no esqueletado. Apareceu um pouco de bicho mineiro também, em torno de 8% e 26% de folhas atacadas com ácaro. Isso na região lá de Araxá, no Triângulo Mineiro. E já na Mogiana também a ferrugem atingindo aí 65%. Nos talhões de carga alta baixa, 66% no talhão esqueletado e um bicho mineiro começando a aparecer na região da Mogiana em torno de 6,3%. Então daí a gente dá uma concluída na parte aí de pragas e doenças. O crescimento tá mais ou menos próximo da média histórica. Varginha, que tem uns dados mais antigos, o normal seria 7,3, está com 7,7. Carmo de Minas 7,5, Boa Esperança 7,9. A média do sul de Minas 7,7. O enfolhamento normal de Varginha era 68,3, esse ano está com 57,2, devido a essa incidência maior da ferrugem, mas na média do sul de Minas está dando 67,7. Os esqueletados, em torno do crescimento aí de 10,9 no sul de Minas. Franca está com 7,3 nós de crescimento, enfolhamento de 53,8, a desfolha também está mais intensa naquela região, e o esqueletado com 7,8. Araxá com crescimento de 8,5, o enfolhamento já bem baixo, né, 32,9 devido a essa desfolha, e 11% de crescimento nos ramos esqueletados. O que tem de negativo, né, o Rodrigo colocou aí, o clima não vem correndo bem, né? Isso daí é o que nós temos de negativo. Mas tudo isso pode mudar de uma hora para outra, né? O clima pode vir a correr bem. Quando nós pensamos em meteorologia, o que nós sabemos? Que a meteorologia ela tem um erro grande. Mas o que é medido e o que não erra? Se é El Niño, se é Laninha ou se é neutralidade. Na mudança de um El Niño para uma Laninha tem uma neutralidade, né? Nessa neutralidade, as frentes frias, elas sobem com maior facilidade aqui para o centro-sul, porque não tem bloqueio. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós podemos ter aí, nessa transição de El Niño para Laninha, essa neutralidade e facilidade de frentes frias chegar com chuva, infelizmente também trazer frio, né? Esse frio pode, logicamente, trazer geada ou não, né? Isso é o que a meteorologia consegue saber com facilidade. Vamos entrar no final do ano no Laninha. Então, quando vai entrar esse Laninha, ainda não se sabe com exatidão, mas vamos ter um período melhor de chuvas e com temperaturas mais amenas nessa nossa primavera
primavera, verão, né? Então, assim, estamos num período de problemas climáticos com a tendência De melhorar. O que é bom nesse momento? Que eu acho que a gente tem que deixar isso para o produtor. O produtor aproveitar as janelas de preço, né? Tanto no mercado presente quanto no mercado futuro. Nós da Fundação Procafé não estamos aqui fazendo recomendação nenhuma de venda de café, nem de trava futura, de forma alguma. Quem somos nós para fazer uma recomendação dessa? Não estamos fazendo nada de recomendação, mas o que eu quero chamar a atenção com o intuito de ajudar o produtor a arrumar a casa, deixar a casa em dia. Vamos pensar, o preço de hoje ele é muito próximo do preço de 2022, numa situação de safra infinitamente melhor. Em 2022 o produtor tinha travas, mercado futuro do passado, que ele tinha que acertar em 2022, ele estava com esse problema. Ele estava com a produção comprometida por geada, comprometida por frio, comprometida por seca. E café chegou lá a 1.500, 1.550. Nós estamos com café aí batendo 1.400, 1.300, 1.400, sem problema nenhum desses, né? Então, produtor, põe a casa em dia. Põe a casa em dia, tá? Eu acho que é a hora de nós, todos, produtores, acertarmos o nosso negócio. Rodrigo, alguma colocação em cima disso, em cima das coletas das amostras? Não, assim, acho que cada região tem uma particularidade, né, com relação ao manejo de irrigação, né? A gente está vendo que algumas regiões já estão avançando com esse déficit mais elevado aí, né? A gente vê a região de Franca, alguma região com solo mais arenoso, que o produtor tem voltado, feito uma suplementação, né? Na região mesmo aqui do sul de Minas, região de Boa Esperança. Então, o produtor que tem irrigação, fique atento, né? De acordo com o que ele achar necessário ali, fazer essa suplementação e suprindo parte para não deixar esse déficit, né? Se acentuar, grave, né? Como o exemplo lá de Araguari, que já está com déficit elevado, Franca batendo um déficit de 80, né? Com essas temperaturas bem altas, as plantas sentindo, e cada produtor da sua região ficar atento e fazer essa suplementação. E assim, toma cuidado, né, Rodrigo? O produtor sempre toma cuidado, porque essa suplementação é o mínimo possível no período de inverno. Sim. Porque se, infelizmente, vier um frio extremo, plantas mais hidratadas queimam mais. Sim. Então, assim, quanto menos hidratada a planta tiver, menos ela queima. É uma outra situação para o produtor irrigante, né, para o cafeicultor irrigante, tomar esse cuidado. Se for num local de risco de geada, é melhor uma planta murcha que uma planta queimada. Perfeito. Rodrigo, então é isso. Valeu, muito obrigado, Alisson. Obrigado, pessoal. A semana que vem tem mais. A gente espera vocês e espera bater esses 20 mil para a gente estar aqui fazendo esse programa ao vivo. Um abraço, até mais. Até a próxima. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.